Olá, estamos aqui para mais uma edição do nosso Questão de Ordem, hoje recebendo aqui no estúdio a deputada federal Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso, que é diretora de Defesa Vegetal da Frente Parlamentar da Agropecuária, integrante da Comissão de Constituição e Justiça e também de Agricultura da Câmara dos Deputados. Deputada, obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui para a gente debater assuntos de interesse do agro brasileiro. Obrigada, Valtena. Fico feliz e a oportunidade de estar falando com você e com todos que estão nos acompanhando. Deputada, a senhora é de um estado que é líder no Brasil na produção de grãos, de carne, e está enfrentando muitos desafios. Eu gostaria de começar falando da soja, que é talvez a nossa principal commodity, e a senhora é uma brava lutadora dos interesses dos produtores rurais. Como é que está essa questão da moratória da soja? Então, a moratória da soja, ela teve seu início lá nos anos 2008, pela informação que eu tive, foi um acordo comercial para valorizar a soja. Um pequeno grupo de pessoas fizeram essa tratativa na época, junto com as trades e o comércio internacional, achando que ali eles iriam valorizar a soja, que eles gostam de usar muito o termo de sustentável, né? E só que isso ele cresceu, ele deu uma proporção em que ninguém se atentou às consequências dessa moratória no decorrer do tempo. Aliás, até para voltar um pouquinho, para quem está nos assistindo, às vezes não compreende um pouco o linguajar, vamos explicar primeiro o que é a moratória. A moratória é um acordo comercial realizado entre pessoas jurídicas, né? E onde as trades são onde compram o soja, eles determinaram que soja produzida em área desmatada de 2008 do bioma amazônica não era para ser comprado. Eles não querem, de maneira alguma, que a Amazônia sofra qualquer tipo de desmatamento, mesmo aqueles previstos na nossa legislação brasileira. Ou seja, o Código Florestal. O Código Florestal. E o Código Florestal veio depois do acordo da moratória. Na vigência do Código Florestal, essa moratória era para ter sido extinta, mas não fizeram, deixaram a moratória crescendo no decorrer do tempo, e hoje o produtor rural da região centro-oeste, da região norte do nosso país, está sofrendo consequências muito grandes, que vai trazer, e já está trazendo, na verdade, prejuízos enormes para os produtores. E qual é a saída que está sendo encaminhada, deputada? Então, nós já tivemos várias reuniões, várias audiências públicas com a Biov, né, que representa essas indústrias, de óleo vegetal, de óleos vegetais, e chegamos com algumas propostas, e tem cobrado muito para que essas propostas elas primeiro comecem a ser executadas, para depois a gente poder dar um passo a favor deles, né? Eles não começaram ainda. Nós entramos com uma denúncia no CAD, essa denúncia sendo avaliada pelo CAD, já tivemos reuniões com outros órgãos fiscalizadores, para que seja tomada alguma providência, porque o produtor ele está sendo muito prejudicado. Pra você ter uma ideia, esse ano eu já recebi denúncia que os produtores estão sendo impedidos de comprarem insumos para as plantações que vão acontecer agora. Se a área dele, produtiva, for em área que foi desmatada depois de 2008, mesmo estando em acordo com a legislação atual nossa brasileira, ele vai ser impedido de comprar insumos. E aí o que ele faz com a propriedade? Essa é a nossa questão, quer dizer, como que pode um acordo acabar com o nosso produtor? Eu acabei de ter uma reunião exatamente cobrando uma postura em relação a isso. E são muitas propriedades, deputada? Como é que a gente tem um balanço? Mais ou menos 4 mil propriedades só na região, só no estado de Mato Grosso. Isso também afeta outras regiões da Amazônia Legal. Sim, tem vários estados. Né? Rondônia, Pará, Acre, Tocantins, uma parte do Maranhão. A gente já está sofrendo pressão da União Europeia com relação à compra de produtos brasileiros de áreas onde haja desmatamento. Eles não especificam se é legal, se não é legal, a gente vai engolindo essas coisas. O governo conseguiu, por meio, não só o Brasil, mas pressão com outros países também, adiar por mais um ano a vigência dessa lei antidesmatamento. Como é que a senhora está vendo essas negociações, deputada? Eu estive agora na Europa com a ProSoja, o senador Wellington Fagundes, o Arnaldo Jardim. Nós estivemos conversando com as autoridades europeias para entender qual a intenção disso. Primeiro que essa lei já foi aprovada no parlamento, por maioria.
O que estava se questionando como é que seria essa aplicação, quando iria iniciar a aplicação, a disponibilidade de fiscalização, rastreabilidade. Não tem como fazer rastreabilidade. Principalmente um exemplo da soja que foi colocado lá. A empresa que compra a soja de uma área em acordo com o que eles querem, de acordo com como eles querem. Só que no transporte acaba se misturando com outro produto. Não tem como você rastrear uma coisa tão pequena. Você vai rastrear lotes, uma mistura qualquer, você perde essa funcionalidade. É uma lei inaplicável. Como a senhora está vendo o papel do governo federal nisso? Pelo menos o ministro da Agricultura se colocou, inclusive no encontro lá no seu estado, se não me engano, em Mato Grosso, na COP Rural, COP Agrícola, do agro, onde essa questão foi colocada e o governo brasileiro também deu uma apertada. Mas a senhora acha que está faltando mais empenho nisso? Faltando muito empenho nisso. Primeiro porque o governo jamais poderia... E essa ação não começou agora, ela começou lá em 2008. O governo deixou isso andar, está deixando andar. Qual é a contrapartida? Fizeram uma carta para as autoridades dizendo que não concordam. Só isso? Quais são as ações que vai ser feito em prol do agro brasileiro? Vai ficar só em carta? Só em afirmações que não concordam? Nós temos que mudar isso, nós temos que ir para frente. Se a União Europeia está colocando restrição nos nossos produtos, eu acho que o governo deveria ser o primeiro a puxar a corda nesse sentido de dizer, olha, o produto de vocês também não vão entrar no nosso país se não estiver de acordo com a nossa legislação. Porque, na verdade, nós estamos falando de uma guerra comercial, em que, na verdade, os países de lá são protecionistas e a gente vê o agro brasileiro aqui muito largado, né? A gente tem que brigar todo ano por crédito rural, por seguro, por tudo. Por todas essas coisas. Nós estamos brigando aí para ter rodovias pavimentadas, nós estamos brigando aí para a gente ter ferrovias que barateiam o transporte. Que estão paradas, como a Ferrogrão. Nós estamos brigando aí para ter uma hidrovia mais efetiva. Tivemos hoje uma reunião no Ministério do Transporte para falar sobre a questão da rodovia, da 163, que é uma das rodovias importantes para o agro brasileiro. E que não é duplicada, e que quando acontece um acidente... E aí foi um questionamento numa reunião que a gente teve ontem, porque eu sou líder da bancada do Mato Grosso. E ontem nós fizemos cobrando também o IBAMA sobre as licenças. Então fica um jogo, uma hora é você que é errado, outra hora é o outro que é o errado. E ninguém assume a responsabilidade de resolver esse problema. O Brasil está parado, não está se desenvolvendo por culpa do Ministério do Meio Ambiente. E está lá, não libera nenhuma licença, não resolve o problema. Tem uma fila imensa lá de pessoas que estão buscando licenças para melhorar esportes, melhorar rodovias, ferrovias. Quando eu fui para a União Europeia agora, fiquei besta de ver como que eles estão cobrando de nós a preservação do meio ambiente, mas eles não têm essa preservação. Eles têm rodovia para todo canto, tem ferrovia para todo canto, tem hidrovia, mexe, você não vê respeitar a margem do rio, você não vê respeitar a margem da rodovia. Ou seja, eles já fizeram tudo que eles tinham que fazer para sobreviver, para estar à frente da economia, para ter o poder na mão. E agora estão querendo nos colocar como escravos. Se vocês quiserem que eu compre de vocês, se vocês quiserem que eu lembre que vocês existem, vocês têm que fazer o que eu quero. E não pode ser assim. Nós somos um país. E a gente já viu que lá nesses países europeus não existe mais nenhuma cobertura vegetal. Tem alguns que estão fazendo replantio, mas a vegetação nativa já foi embora há muito tempo. Agora, eu vejo, na verdade, de que forma que a gente poderia comunicar melhor, deputada, essas questões da importância do agro. Às vezes a gente fala de soja, as pessoas não entendem que soja não é só uma commodity de exportação, ela é também a ração para o gado, a ração para o suíno, a ração para o frango, aquilo que a gente compra, inclusive, ajuda a manter a inflação sob controle e a comida na mesa do brasileiro. Então não é só a soja que vai para fora. Não é só a soja, não. Tem mais coisas que estão aí. Agora, com essa legislação europeia, por exemplo, soja, cacau, café, gado, cana-de-açúcar, carne. Estão aí trabalhando também para vir o algodão. O algodão não está nessa lista, mas já há rumores deles colocarem o algodão. E outros produtos que eles acharem interessante. Então, tudo aquilo que eles não produzem, porque eles não produzem esses produtos, mas eles precisam de nós, eles estão querendo baratear, nos colocar numa situação bem complicada
para eles terem poder em cima de nós. Nós não podemos deixar. Ainda com relação a essa questão da moratória da soja, para a gente fechar esse bloco, deputada, eu queria que você soubesse um pouco do cronograma de quais serão os passos que o Congresso, a Frente Parlamentar da Agropecuária, vai adotar na defesa dos produtores de soja. Nós estamos trabalhando junto com a FPA, o Pedro Lupião, que é o nosso presidente, tem trabalhado muito em defesa da soja. Os presidentes da ProSoja estão juntos, estamos criando um grupo de trabalho para trazer soluções em cima dos problemas que nós estamos tendo. Eu tenho certeza que essa união fez crescer em toda a região centro-oeste, na região norte do nosso país, a defesa forte na produção da soja, do milho e de todos os outros produtos, porque essa barreira que até ontem tinha o nome moratória da soja, ela já está evoluindo para moratória de tantos outros produtos e o Brasil são campeões de produção e nós não podemos deixar acontecer isso. Então não basta só esse adiamento de um ano. Não, temos que resolver, nós temos que voltar a conversar com o Parlamento Europeu, conversar com os parlamentares lá para que mude isso aí. Eu acredito que se eles querem tanto preservar, primeiro que eles indenizem os produtores rurais. O produtor que é obrigado hoje a preservar está sendo punido por isso. Não recebe nada, ele tem que manter a conservação daquela área, ele tem que fiscalizar, olhar se ninguém vai lá. Agora nós tivemos as queimadas. A maioria das áreas queimadas, que sofreram queimadas por causa da situação climática que nós estamos vivendo, são áreas públicas, áreas indígenas, áreas de quilombo e áreas de assentamentos. Além dos parques nacionais que eles Além dos parques nacionais. O governo não fez, mas estão aplicando a responsabilidade para os produtores rurais. Esse é o tema que eu vou abordar com a deputada Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso, no próximo bloco, que é exatamente as consequências das queimadas para os produtores rurais, que já tiveram um prejuízo de cerca de 15 bilhões de reais e ainda estão impedidos de produzir nas áreas, mesmo sem saber quem foi o autor dos incêndios. É um instante só e a gente volta. Estamos de volta com Questão de Ordem. Hoje nós estamos conversando aqui com a deputada federal do PL de Mato Grosso, Coronel Fernanda, que é diretora de Defesa Vegetal da FPA, integrante das comissões de Constituição e Justiça e de Agricultura da Câmara dos Deputados. Deputada Coronel Fernanda, voltando a falar do tema incêndios, queimadas, porque é preciso fazer já uma diferenciação, porque todo mundo joga queimadas como se fosse a coisa toda. E a gente está falando de incêndios, muitos deles provocados, outros que começam na cidade e se estendem para o campo afora, numa situação climática de ventos que você não tem controle, em que o produtor rural muitas vezes usa os seus próprios recursos para poder apagar esse fogo, mas quando a propriedade é incendiada, agora, por meio de lei, eles estão sendo penalizados. O que está de errado nisso aí? Está errado porque o governo não fez o papel dele adequadamente. Ele sabia que ia acontecer essa situação climática no país e não tomou nenhuma providência. Ficou só de enviar ofício para os estados, informando os estados que irá acontecer isso. Os estados também não tomaram as medidas cabíveis. Faltou o poder público criar situações para antever esse problema. Ter mais brigadistas, ter orientação para a população, colocar meios necessários para apagar o fogo. Não teve isso. Teve município no meu estado, por exemplo, que o fogo estava a mais de 10 quilômetros. E nós temos lá um número mínimo de bombeiros, nós não temos tantos brigadistas. O governo federal não mandou recurso para esses estados que iriam ter esse problema sério. Não mandou ajuda. Aliás, o IBAMA ficou em greve durante... Ficou parado, ficou inerte. Aí fica fácil eu pegar uma imagem satélite e soltar uma multa num ambiente seco, com calor de 38, 44 graus, como acontece no estado de Mato Grosso, por exemplo. Áreas distantes, onde a população tem que se unir para conter o fogo. Nós tivemos lá uma área onde casas foram destruídas, porque não tiveram condições de ir lá apagar. A senhora falou no bloco anterior uma estatística que a gente deu muito aqui também, que é de que a maioria dos incêndios na Amazônia, e também na Amazônia Legal, aconteceu não dentro de propriedades, mas dentro de áreas públicas, como áreas indígenas, parques nacionais, áreas de assentamento. Por que isso não é, vamos dizer assim... divulgado? Porque não interessa, é mais fácil eu culpar o outro do que eu assumir a culpa, né?
O governo tem que assumir essa culpa. Ele falhou, ele foi irresponsável. Ele deveria assumir a culpa e ajudar a reconstruir. Agora não é a hora de punir a área que foi queimada, agora é a hora de criar condições para a gente restabelecer essa área. Porque se houve culpa foi do governo, que sabia que tudo isso ia acontecer, esperou isso acontecer, para depois querer punir uma pessoa para tirar de si tirar a responsabilidade dos ombros do próprio governo. Aliás, eu não vi ninguém muito preso, assim, quer dizer, quem é o responsável por isso? Falou tanta, né? A Polícia Federal entrou, todo mundo entrou, mas você não vê um processo andando, alguém assim, né? Nós tivemos uma área onde houve um incêndio criminoso, em Itanhangá, Mato Grosso, onde a turma que está lá, a convite do INCRA, né, para uma nova retomada de área que está lá, esse pessoal sofreram crimes lá. Botaram, depois que a gente conseguiu reverter a liminar do INCRA, o que aconteceu? De uma forma ou de outra apareceu um pessoal de uma moto e começou a botar fogo nas propriedades, são propriedades pequenas, foi destruído campo, foi destruído animal, foi queimado vivo. Isso sim é criminoso. Agora, o que teve agora não houve crime, houve uma consequência de clima seco, calor intenso, falta de uma equipe preparada para ajudar a população a apagar o fogo, falta de orientação para a população. Sabe-se que todo ano, nesse período, nós temos as queimadas. Às vezes intencional, mas a maioria é intencional. E depois que o fogo está aceso, ele se alastra com os ventos. E como é que alguém pode pensar, e a gente aqui também tem colocado no canal isso, que o produtor rural vai colocar fogo agro brasileiro, quer dizer, o agro brasileiro que é tecnológico, que exporta, que sabe a dificuldade que é transformar um solo, sabe o que é plantar na palha, sabe a importância que é matéria orgânica no solo, por que é que vai colocar? Então tem um prejuízo estimado, de acordo com a CNA, de 15 bilhões de reais, eu acredito que boa parte é do seu estado, né? Com certeza. O Mato Grosso sofreu muito com as queimadas e eu entendo que se tem vítimas aí, além da população das cidades que ficaram sob fumaça, é o produtor rural, porque ele vai ter que tratar novamente aquela área que ele já tinha feito todo o investimento para o plantio ou para a colheita e perdeu-se isso. A informação que eu tenho é que, dependendo da área que foi queimada, ela demora em torno de 5 anos para ser recuperada. E esse produtor vai viver como? Da mesma forma que o ribeirinho vive da pesca, quando há falta de peixe, há um prejuízo, é o produtor rural também. Quando falta a área que ele cuidou com tanto carinho, com tanto investimento, ele perde esse investimento por causa de uma situação dessa, quem é que vai trazer para ele recurso? Pois é, a gente sempre corre atrás do prejuízo, você não tem uma prevenção, só quando a coisa está pegando fogo é que a gente vê a autoridade decidindo mandar resolver em 15 dias, quando, na verdade, o fogo já comeu tudo. O que é possível fazer para o ano que vem? Fazer um planejamento para combater esse fogo, com antecedência, buscar as parcerias junto aos próprios produtores, trazer mais orientação, trazer mais materiais que combatam fogo, porque essa história de só preservar não está funcionando. O Pantanal, ano passado, no retrasado, pegou fogo, não respeitaram os moradores de lá do Pantanal, que antes faziam o acero, tinha o boi na região. Esse boi não deixava essa mata ficar... boi bombeiro, né? Boi não deixava a mata pegar fogo. Hoje, o Pantanal está pegando fogo, porque não se pode fazer mais acero, não se pode fazer um monte de coisa. Está cuidando tanto do verde, mas está deixando o verde morrer com fogo. Eu vi o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso atuando. A senhora é da PM? Eu sou da PM. Eu queria parabenizar o trabalho do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso. Esse, sim, tanto de Mato Grosso quanto de Mato Grosso do Sul, a gente viu trabalhando no combate ao fogo. Voluntários e os produtores rurais colocaram os maquinários à disposição. Mas, enfim, com relação a isso, o que é possível fazer? A FPA colocou isso também como prioridade, quer dizer que é desembargar essas propriedades que estão proibidas de contratar, proibidas de plantar, porque houve fogo lá dentro. Primeiro tem que responsabilizar o governo sobre isso. E ele tem que ajudar com que esses produtores tenham condições de retornar às suas áreas e voltar a produzir. Dar incentivos, promover financiamento, facilitar a vida do produtor, porque eu tenho certeza, ninguém está destruindo sua área, uma área que já está pronta. Ninguém é louco de jogar dinheiro fora. Uma área dessa tem valor, tem investimento. Pegou fogo, deu problema, o governo tem que ajudar. Primeiro porque ele foi responsável, ele sabia do problema que ia acontecer e não tomou nenhuma providência.
A única providência que ele quer tomar agora é punir o produtor. Vamos começar a pensar o seguinte, as áreas que mais sofreram queimadas são áreas públicas. E aí, o governo vai pagar também essa moeda? Ele vai pagar da mesma forma? Ele vai restabelecer essa área ou vai só jogar a responsabilidade para o cidadão? Bom, a gente tem um ministro da Agricultura, que é do seu estado, e a gente está vendo o Ministério da Agricultura também, talvez deseje do Ministério da Agricultura uma atuação mais efetiva. Eu não sei como é que a senhora se coloca, porque é do seu estado também. O ministro é um produtor também, conhece a questão do meio rural, os problemas que tem. Se espera do Ministério da Agricultura uma ação mais efetiva. Espera não, ele já tinha que ter feito uma ação mais efetiva, mas infelizmente o ministro Fávaro tem decepcionado os produtores rurais do estado de Mato Grosso. Ele deveria estar mais atento a isso. Hoje cobrei uma reunião dele, juntamente com outros 2 ministros, para a gente resolver as questões das rodovias e ferrovias do estado, que estão paralisadas exatamente lá no Ministério, lá no IBAMA, que parece que não quer ver o Brasil crescer, e as coisas ficam só numa conversa. Nós precisamos ter mais efetividade. O espaço também está aberto aqui para o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, para quando puder vir aqui e poder explicar o que o governo federal tem feito, especialmente a área do Ministério da Agricultura. Outra questão que está na ordem do dia é a questão do marco temporal. O Congresso já aprovou a lei, houve vários recursos no Supremo, tem um ministro também que é do seu estado, né, que está na relatoria dessas questões. Se celebrou um acordo no Mato Grosso do Sul entre produtores, indígenas, o governo estadual, sobre uma área que estava em litígio ali na divisa com o Paraguai. É por aí o caminho? A senhora está vendo? Como é que a senhora vê essa questão? Então, nós temos alguns deputados da direita que são amigos nossos, estão fazendo parte dessa comissão. A informação que eu tive deles é que o trabalho está sendo feito de uma forma bem harmônica e voltada para a resolução de problemas. Nós estamos aguardando agora as medidas, eles ficaram de nos encaminhar para a gente também estar a par de toda a conversa e todas as reuniões que eles irão ter ainda, né? Já tiveram algumas, vão ter outras, para que o parlamento tenha ciência do que está sendo acordado, né? Mas é um caminho. Eu acho que toda vez que a gente tem a oportunidade de conversar e de uma forma harmônica achar a solução, é melhor do que uma briga. Ou seja, respeitando o direito. Porque se o produtor tiver que sair por meio de, vamos dizer, que realmente consiga se provar que a terra era indígena, mas os produtores estão lá também há muito tempo, que sejam indenizados de maneira justa e à vista. Sim, com certeza. É um caminho. E também dá para ele a oportunidade já para ele ir para uma área que realmente não seja, porque aquele produtor, hoje os produtores que estão nas supostas áreas indígenas, eles não foram lá e acharam, vou ficar aqui a partir de agora, não. Quem encaminhou essas pessoas para aqueles locais, a exemplo de Itanhangá, que está tendo problema agora, foi o próprio poder público. Mas tem que ter dinheiro para isso. E quem que vai pagar? Eu tenho cálculos que mostram que custará bilhões. E não vai resolver a vida dos indígenas. Eu recebi um relatório dos indígenas Yanomamis para me fazer, porque eu sou coordenadora da comissão externa, né, para verificar a situação dos Yanomamis. Eu recebi um relatório que o governo federal investiu esse ano, 2024, salvo engano, 1 bilhão e 200 milhões de reais, se não me engano. Mas não tem nada lá. Eu estou gastando mais de quase um bilhão com segurança e os índios estão morrendo de fome. Aí consta lá no projeto deles que foi encaminhada uma ajuda no material, enxada, rastelo, mais 2 equipamentos desse manual. Que mundo que nós estamos? Um mundo bem diferente, porque lá no seu estado também tem os Pareci que produzem soja, tudo. Tem um nível de vida excelente, condições, ajuda na arrecadação de impostos do município, é um dos maiores pagadores de impostos dos municípios são os Pareci. Talvez o caminho seja por aí, eu já ouvi o ministro Gilmar Mendes citar como exemplo. Vamos torcer para que esse acordo, que não é regra disso do PION, ele é uma exceção, porque na verdade não se pode abrir mão de áreas que estão já consolidadas, com a agricultura vai fazer mal para o Brasil e até mesmo para o brasileiro que mora na cidade que precisa de alimento. Nós temos um exemplo de uma população indígena. Existia uma área no Mato Grosso, que a gente fala eu falo Poço da Mata, onde tinham mais de 10 mil pessoas morando, já tinha escola, tinha igreja, tinha posto de saúde, a rodovia ia ser pavimentada bem na frente. Tiraram a população de lá, a toque de caixa.
Hoje, esses índios estão passando necessidade. Eu conheço Yamisu. Yamisu. Estão passando fome. Resolveu? Deputada, obrigado pela sua participação. O tempo passou rápido. Quero agradecer a senhora ter vindo aqui bater um papo com a gente aqui no Questão de Ordem. Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. Estarei sempre à disposição. E eu agradeço você que acompanhou de casa a entrevista aqui no Questão de Ordem com a deputada federal Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso, falando sobre os desafios do agro no Brasil. E a gente se vê, né, na semana que vem em mais um Questão de Ordem.